eu disse anteriormente, né, até dos nossos hábitos alimentares que são diferentes, de região para região, de casa para casa até. Então, assim, a gente precisa pensar que o mundo é maior e que a sociologia vem para dar na gente, assim, ó, na nossa cara, pra gente perceber que o mundo é grande, que as coisas precisam acontecer, que as coisas acontecem, que a gente precisa estar atento a elas. A gente precisa respeitá-las, a gente precisa entender para viver melhor em comunidade. Voltando à sociologia lá no início, né? Lá no comecinho do século XIX, como eu disse, na modernidade, ela era muito ligada à sociedade burguesa. Por quê? Quem eram os sociólogos da época? Que não tinham nem esse nome ainda. Eram filósofos, diferente, né? A filosofia está lá na Grécia Antiga, mas ali no século XIX eles ainda eram filósofos. Esses homens, eles tinham, como que eu posso dizer, uma certa invejinha dos modernos, de Galileu, de pessoas que estavam trabalhando com ciências exatas, ok? Então a sociologia ela nasce nesse meio, então ele nasce nesse meio burguês desses homens que queriam ser exatos, mas a sociologia nunca se encaixou na exatidão, porque a sociedade sempre foi mista, a sociedade sempre foi múltipla. E aí os sociólogos modernos começaram a entender que estudar as minorias, o que acontecia com as pessoas que não tinham acesso à saúde, à educação, ok? Precisavam da sua voz ser escutada, precisavam estar ali dentro da sociedade, ter a sua voz, mesmo que fosse através da voz deles, né? Que isso também é questionável e hoje a gente sabe que quem cria a sua própria história, quem é ator da sua própria história, é a pessoa que vive, não uma pessoa de fora. Existe até um preconceito com os sociólogos que acontece muito, né? Tem até uma música do Criolo, não sei se vocês gostam do Criolo, que é o rapper, que ele diz que quem gosta de fome é sociólogo. E é muito verdade, né? Existem alguns sociólogos que acham a pobreza muito bonita, mas que vivem no luxo, ok? Então, voltando. Então, a, a sociedade burguesa, ela olha de cima para as mazelas de baixo, né? Então, a gente precisa pensar que nós fazemos a história e nós fazemos a sociedade. Então, a gente precisa pensar que nós somos seres sociais. Então, na cabeça de vocês, quem nós somos? Nós somos seres sociais. E a sociologia ela é mutante. A sociologia muda, o social muda, a sociedade expande, aumenta, aprende, abre a mente. Então, tenham na cabeça de vocês que a gente vai ter uma aula assim, uma aula que abre a mente. A gente vai falar sobre política, a gente vai falar sobre cultura, a gente vai falar sobre religião, sobre economia, sobre tudo que abrange a sociedade. Então é importante que vocês tenham um olhar, sabe, aberto para o novo, que vocês conheçam coisas novas, que vocês entendam que o mundo é muito maior do que a nossa casa, do que a nossa escola, do que o nosso bairro, ok? Então, de introdução, eu queria falar isso para vocês. Eu espero que não tenha ficado confuso. É a primeira vez que eu gravo um vídeo assim, desse jeito, sem muita estrutura, mas eu prometo melhorar, ok? E na semana que vem vai ser a live, então é muito melhor, porque aí a gente vai poder interagir, vocês vão poder falar o que vocês estão pensando, o que vocês não estão pensando, levantar a mão. Enfim, é muito mais dinâmico, é muito mais legal do que estar aqui falando apenas para uma tela, ok? Então, eu espero vocês às 4 horas da tarde, na terça-feira, no Microsoft Teams, ok? Nós vamos conversar. Qualquer dúvida que vocês tiverem, não só referente à matéria, mas enfim, da escola, eu vou tentar solucionar a dúvida de vocês, tá bom? Eu agradeço muito, tenham um bom dia e muito obrigada pela paciência, tá? Beijos, fiquem com Deus.